Seria errado um cristão usar cerveja sem álcool? É sobre isto que eu gostaria de falar para você neste momento. Mas antes, eu queria convidar a você a se inscrever num seminário que eu estou preparando sobre a adolescência, um seminário à luz da Bíblia, né? Se você é adolescente, pode assistir a esse seminário e especialmente se você é pai, mãe, avô, tio de adolescentes, você também deveria assistir esse seminário. Para você assistir, você precisa, primeiramente, fazer parte de um grupo meu no Telegram, onde eu estou ali respondendo algumas perguntas e preparando as pessoas para o seminário. É neste grupo que eu informarei as datas, ok? Então é importante que você participe. O grupo já está quase fechado, este primeiro grupo. Então você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar e automaticamente você vai fazer parte de um grupo no Telegram para receber informações sobre esse seminário. E depois eu vou dar informações também sobre um curso, mas a princípio o seminário de 3 aulas você não deveria perder. Eu só peço que você não desative as notificações do Telegram, porque se você desativar, você vai perder informações importantes. Por exemplo, você pode perder a informação quanto à data de início do seminário e perder uma das aulas, ou 2 aulas, ou perder todas as aulas. Então, deixe as notificações do Telegram ativadas para nós estarmos interagindo e dando as informações necessárias para você, tá bom? Vamos então para o assunto de hoje. Não seria errado um cristão usar cerveja sem álcool? Em primeiro lugar, nós devemos nos recordarmos que Deus, na sua paciência, ele tolerou por um tempo o uso das bebidas alcoólicas. Deus nunca aceitou, ele tolerou pacientemente, o que é diferente. O povo de Israel viveu entre nações pagãs e, obviamente, o povo de Israel se acostumou a usar bebida fermentada. Mesmo por mais que eles se esforçassem para tomar o puro suco da uva, por causa dos açúcares e da forma como o suco era preservado em odres, não é, que eram sacos de couro de animais, é óbvio que fermentava. E mesmo que eles acrescentassem 2/3 de água, porque quem tomava puro era considerado um bárbaro, não é? Mesmo assim, ainda a bebida poderia embriagar a pessoa. Deus foi o quê? Tolerando o uso da bebida alcoólica para Deus reeducar o seu povo. Até que chega um momento, né, em que Deus, num processo mais avançado de reeducação do seu povo, Deus diz, por meio de Salomão, em Provérbios 23:31, o seguinte, vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Não fiques contemplando o vinho vermelho. Ou seja, se não é para contemplar, quer dizer que não é nem mesmo para beber socialmente. Veja que aqui Deus já está num processo mais avançado de reeducação do seu povo. Não fiques contemplando o vinho vermelho, que na taça resplandece todo o seu colorido e corre suavemente para dentro. No fim, ele morde como uma cobra e pica qual uma víbora. Então você percebe, Deus na sua misericórdia tolerou o uso das bebidas alcoólicas, tolera quando uma pessoa ainda hoje tem dificuldades e não conhece, Deus está pacientemente ajudando a vencer. Só que Deus reeduca o seu povo e aqui percebemos que o propósito final de Deus é que os seus filhos não coloquem nenhum tipo de bebida fermentada dentro do seu corpo. Até porque não existe uma quantidade mínima de álcool que seja segura, né? Experimente, por exemplo, ter uma quantidade mínima de álcool no seu sangue e ser pego por um bafômetro, para você ver o que vai acontecer. Você vai ser multado, punido, porque para dirigir
Não existe quantidade mínima de álcool segura. Qualquer quantidade de álcool afeta reflexos, afeta a consciência. Então, o mais seguro para nós, de acordo com Provérbios 23:31, é realmente não utilizarmos. Tendo isso como base da nossa explicação, nós podemos concluir que não há nada na Bíblia que proíba o uso de uma bebida não fermentada, como por exemplo a cerveja sem álcool. Você pode estar pensando assim, nossa, mas isso é novo para mim. É novo, mas você precisa aprender coisas novas. Você precisa considerar algo de muito importante. A questão da cerveja sem álcool não é uma questão de princípio bíblico, ok? Porque vimos aqui que a Bíblia condena a bebida fermentada. A questão da cerveja sem álcool é mais uma questão de consciência pessoal, de consciência moral individual. Então, por exemplo, há pessoas que se sentiriam muito mal usando uma cerveja sem álcool. Essas pessoas têm que ser respeitadas e a consciência, a sensibilidade moral delas tem que ser respeitada, ok? Há outras pessoas que não têm nenhum problema com isso. Elas veem, por exemplo, que a cerveja sem álcool seria o mesmo praticamente que eu usar o levedo de cerveja, né, que existe em pó, em forma de comprimidos e que é um suplemento alimentar extremamente benéfico para a saúde. Então perceba, é uma questão de consciência individual. Porque a Bíblia proíbe o uso da bebida fermentada. A Bíblia não proíbe o uso de bebidas não fermentadas. Você não pode colocar o problema no nome da bebida. Ah, falou em cerveja, pronto. Não. Você não pode colocar o problema no nome. Tem cerveja alcoólica e cerveja não alcoólica. Tem o levedo de cerveja como suplemento alimentar. A mesma coisa em relação ao vinho. Na Bíblia, a palavra vinho é usada para a bebida fermentada, mas também é usada para o suco puro da uva, em Isaías 65:8. Então você não pode avaliar algo pelo nome simplesmente, né? Veja se aquilo se refere a algo aprovado ou não por Deus. E uma outra coisa que eu queria lhe demonstrar, que realmente o uso da cerveja sem álcool é uma questão de consciência, é a informação que nós temos neste livro aqui, ó. Este livro intitulado O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes, Bebidas Saudáveis para Fortalecer o Seu Corpo. Neste livro, nós encontramos na página 31, livro da autoria do doutor Jorge Pamplona, encontramos os benefícios da cerveja sem álcool. Este livro foi publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, uma editora cristã da Igreja Adventista, e neste livro encontramos os benefícios, não é, da cerveja sem álcool na página 31. Outra coisa que demonstra que, tanto biblicamente quanto cientificamente, ninguém pode dizer que é errado utilizar cerveja sem álcool, a não ser que a sua consciência o diga, então a sua consciência deve ser respeitada, não é? Agora, veja aqui na página 31 as vantagens da cerveja sem álcool. Primeiro, ideal para hidratação depois da prática de esporte. Veja, é um ótimo hidratante do corpo após uma prática esportiva. Estimula a produção de amilase e de outras enzimas digestivas. Olha, produz enzimas digestivas, só que tem uma observação aqui, ó. O Dr. Pamplona diz o seguinte: algo que nem a cerveja comum, nem as outras bebidas alcoólicas fazem. Então, a cerveja alcoólica, ela não estimula a produção de amilase e de outras enzimas digestivas, provando que esses benefícios aqui só existem na cerveja sem álcool, né? Outro benefício da cerveja sem álcool, olha que interessante, previne trombose, né? Formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, sendo melhor que a cerveja com álcool, segundo um estudo de uma universidade da Alemanha. E o quarto benefício, favorece a produção de leite nas mães que estão amamentando. Então, à luz da Bíblia e à luz da ciência, à luz deste livro escrito por um médico cristão e com princípios cristãos, não há problema algum em você utilizar uma cerveja sem álcool se a sua consciência assim o permite. Outro detalhe
É muito importante que nós aprendamos a respeitar a consciência moral um do outro. Os irmãos que querem utilizar uma cerveja sem álcool têm que ter a sua consciência respeitada, porque não há nada na Bíblia ou na ciência que demonstre malefícios. E os irmãos que não querem usar também precisam ser respeitados, porque a consciência de cada um tem uma sensibilidade diferente. E nós não podemos ir contra a consciência de alguém. Alguém pode estar pensando assim, nossa, mas o ideal então é não usarmos para não escandalizarmos os irmãos. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Quando estudamos 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10 e aprendemos sobre o não escandalizar os irmãos, Paulo fala para nós não adotarmos comportamentos que, mesmo sendo lícitos, venham a trazer escândalo e afastar aqueles irmãos da fé. Entretanto, temos que ser sinceros em relação ao assunto. Paulo não está falando de irmãos que tenham, quem sabe, 5 anos, 10 anos de igreja, 15, 20, 30 e não quiseram amadurecer ainda. Nós temos que ter preocupação com os bebês espirituais que estão na fé. Agora, com aqueles que não querem aprender ou querem preservar a ignorância, o problema é deles. A partir do momento que uma pessoa experiente na fé se escandaliza por certas coisas, é porque a fé dela continua imatura e ela precisa amadurecer. Afinal, o cristão tem que ter um amadurecimento e isso faz parte do processo de santificação. Ok? Então, de acordo com a Bíblia e com esse material que eu apresentei para vocês, não há erro nenhum em uma pessoa utilizar-se de uma cerveja sem álcool. Não provoque os irmãos, não é? Ninguém deve ficar provocando o outro, ninguém deve ficar ofendendo o outro, ninguém deve ficar ditando regras para o outro. Isto é muito feio. Cada um de nós deve cuidar da sua própria vida. Se cada um de nós cuidasse da sua própria vida, 90% dos problemas que temos em nossas igrejas não existiriam. Então, cuidemos cada um da nossa própria vida, que Deus abençoe, que Deus nos guie quanto àquilo que vamos ou não fazer.